Bem-vindos a mais um episódio do Aperta F5. Eu sei que a gente sempre diz que os nossos episódios são muito especiais, mas esse hoje em questão, ele se destaca. Ele com certeza tem diferença. Se você nos acompanha desde o início da nossa caminhada, sabe que abril é o mês de aniversário da F5. Galera, abril de 2021 foi ao ar o primeiro episódio desse podcast, falando sobre a primeira temporada de Fate, a saga das Winx, e as nossas impressões a respeito dela. Eu posso dizer que, com certeza, o dia 7 de abril está marcado na minha vida para sempre. E de lá pra cá, a gente falou de muita coisa. Teve música, livro, série, filmes e muitas outras coisas que não dá pra colocar em palavras. Vocês nos ouviram e nós ouvimos vocês. Então, que bom pra nós que fizemos desse espaço um lugar em que pudéssemos falar das coisas que gostávamos e ainda gostamos, e poder entender um pouco melhor as diversas vertentes do entretenimento. Mas, como dissemos lá no começo, esse episódio tem algumas novidades. A partir desse episódio, não somos mais duas pessoas tagarelando aqui com vocês. Uma voz, já conhecida por quem ouviu os nossos episódios, se junta a esse time hoje. Dica: essa pessoa participou do episódio de número 10. Mas, como faz um tempinho que esse episódio foi publicado, nós daremos 10 segundos para que vocês possam buscar uma colinha. Já sabem quem é? Hoje, recebemos o mais novo jogador desse time. Bem-vindo, Leonardo Augusto. Salve, salve, senhoras e senhores. É um prazer inenarrável estar me juntando às meninas aqui na F5. E, como elas falaram, né, eu participei do episódio 10, que falou sobre as séries da Marvel. Um episódio muito legal, foi uma experiência única. E acho que foi o primeiro podcast que eu participei, assim, pra valer, sem ser valendo nota em alguma coisa. E eu fiquei muito feliz com, né, o desenrolar de tudo que a gente foi conversando, até chegar aqui, né, oficializar a entrada e tudo mais. Eu espero que vocês gostem do que está para vir pela frente e aguardem que coisas boas estão por vir. Léo, é muito bom ter você aqui no time da F5. E a gente já vai começar com um tema bem bacana, né? O tema de hoje a gente trouxe como começou essa onda de podcasts, né? Porque de um dia pra noite não, mas do nada a gente começou a ouvir, então é isso, gente. Vamos falar sobre como tudo isso começou, incluindo a F5. Bom, então hoje nós vamos falar sobre podcast. E é isso, gente, ó. Os podcasts, eles são muito conhecidos hoje em dia, né? Mas esse formato, ele já é bem antigo. Ele surgiu em 2004, trazendo semelhanças com os programas de rádio, sendo diferenciados apenas pelo fato de que você, ouvinte, pode escolher o tema e a hora que você vai escutar, além de pausar e retomar quando quiser. Em outubro do ano passado, a Pod Pesquisa, feita pela Associação Brasileira de Podcasters, identificou que essas são algumas das vantagens da plataforma, que lhes rendeu uma vasta audiência. Mas, para contextualizar isso melhor, vamos voltar para o ano de 2004, quando surgiu o termo podcast, conceito atribuído ao ex-VJ da MTV Adam Curry, que criou o primeiro agregador de podcasts. A palavra podcast é a junção de pod, Personal on Demand, que em tradução ao português significa pessoa sob demanda, retirada de iPod, com broadcast, que significa radiofusão. De acordo com a Associação Brasileira de Podcasters, há mais de 2.000 programas ativos de podcast no país. Uma análise desse mercado foi feita em pesquisa conduzida pelo Ibope Inteligência. Cerca de 40% da população da internet do Brasil, o que resulta em 50 milhões de brasileiros que já ouviram podcasts.
Portanto, há bastante espaço para todo esse conteúdo. Em 2019, a Spotify Brasil divulgou uma pesquisa sobre o consumo de podcasts no mundo e classificou o Brasil como o país do podcast, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Devemos lembrar que esses dados estão baseados no ano de 2020. O primeiro podcast nacional, o Digital Minds, foi criado em 21 de outubro do mesmo ano por Danilo Medeiros. Aqui vão alguns dos gêneros de podcasts mais ouvidos em 2021. Em 10º lugar, como mais ouvido, temos o gênero esporte e lazer. Já o 9º lugar é ocupado por arte e entretenimento. Em 8º lugar, como gênero mais ouvido, é o de notícias. O 7º lugar é ocupado por episódios que falam de negócio. Músicas e comédia ocupam o 6º e 5º lugar, respectivamente. Já o 4º lugar é espiritualidade e religião. E por fim, o top 3. Em 3º lugar está o gênero estilo de vida e saúde. Em 2º, educação. E o primeiríssimo lugar é do estilo sociedade e cultura. Bom, e como nós sempre temos aquele momento de falar sobre a nossa opinião, nós deixaremos aqui alguns podcasts que nós ouvimos e o que a gente mais ouve, né, nas plataformas. E a minha lista é bem comprida. Boa parte desses podcasts, na verdade, anda um pouco desatualizado. Mas como são muitos, eu ouço um pouquinho de cada e aí eu vou dando um tempo para a galera atualizar. Bom, o primeiro, ele chama Meio Fio, ele fala sobre cotidiano, é um podcast comandado por mulheres, então elas falam sobre assuntos que permeiam o mundo feminino, mas que também tem grande relevância na sociedade e não apenas para as mulheres, óbvio. Tem uma entrevista, inclusive, muito interessante com uma maquiadora da Glamour, que chama Camila, não vou me lembrar o sobrenome dela, mas ela é asiática e ela fala sobre os preconceitos que as mulheres asiáticas sofrem no mundo da moda, que ela já sofreu a respeito de maquiagem mesmo, a respeito dos olhos dela serem mais puxados. É um podcast muito interessante, então se você gosta desse tipo de assunto que te faz pensar e analisar a nossa forma de agir, então aqui é a minha dica. O meu outro podcast que eu gosto de ouvir muito chama Podcast Cruel Demais, que eu conheci através da plataforma do Instagram, que é do Texto Cruéis Demais, que inclusive tem livro, e são poemas que o autor mesmo narra os próprios poemas, é muito interessante. Eu gosto de ouvir, não só ler, né, os textos que o Igor escreve, eu gosto de ouvir também ele narrando os próprios poemas dele. O próximo chama Epic Soda, é um podcast que fala sobre cultura asiática, então fala sobre anime, mangá, também fala sobre... especificamente, assim, o foco dele é anime e mangá, mas eles falam sobre diversas coisas do mundo do entretenimento também. Eu acho muito legal. Tem também o Trameiras, que fala sobre moda. Eu gosto muito do universo, né, de moda, e o Trameiras fala sobre isso. Também tem o L News, que também é sobre moda. Eu gosto de ouvir o The Dailies, que são notícias em inglês, para dar aquela estudada no inglês, para praticar ali o listening. Eu gosto de ouvir o The Daily. De notícias, eu gosto dos 5 fatos, que são fatos rápidos, né, do que aconteceu ali no dia. Deixa eu ver o que mais. Eu gosto do Momento do Esporte com o Ju Kifuri, que é da CBN. Eu acho muito legal esse podcast. Ele traz a notícia de uma maneira diferente, digamos assim. E para finalizar, eu tive que encurtar aqui a minha lista, porque senão eu vou ficar aqui 3 horas falando. Eu tenho o Durma com Essa, que também é de notícias, é muito legal. Você literalmente, antes de dormir, ouvir as notícias que aconteceu no mundo para você se manter atualizado. Eu gosto desse tipo de podcast, mas igual a gente falou aqui,
aqui existem uma série de podcasts. Você pode escolher o que você quiser, ouvir na hora que você quiser. E, óbvio, tem a F5, né? Claro. Mas agora eu vou passar a bola para o Léo, que Léo, a gente quer saber que tipo de podcast você ouve, o que você gosta de ouvir, sobre o que falam esses podcasts. Então, se você preparou a sua lista, ou se você tem aí tudo decorado na mente, por favor, conte. Bom, a minha lista ela não é tão grande assim igual a sua, que eu tenho certeza que a sua deve ser enorme. Mas a minha, assim, em primeiro lugar, que eu mais gosto, que ele tá no YouTube também, mas nas plataformas de áudio, é o Podpah. Isso aí não tem como. Podpah, ele é um podcast que aborda todo tipo de assunto com todo tipo de pessoa. E os dois entrevistadores, né, que é o Igão e o Mítico, eles levam de uma forma descontraída. Quando é pra falar de assunto sério, eles falam também, mas eles também conseguem dar uma descontraída, então acho que é uma quebra no gelo, vamos dizer, no dia, assim, você escutar eles, que é uma coisa diferenciada. O Flow, eu já escutei mais o Flow, hoje em dia ele tá meio de escanteio, não tenho dado, assim, tanta ênfase pra ele, o Podpah tomou esse lugar. Tem também, a Audrey falou, né, de notícias, eu gosto muito de começar o meu dia escutando as notícias, então tem os 5 fatos da CNN, que eu escuto também, que é coisa rápida, ele dá um geralzão do que tá acontecendo. Quando é uma coisa mais, podemos dizer que séria, um assunto mais para debater, o assunto, ele é um podcast muito bom, porque também ele leva o debate lá em cima, uma coisa que você tem um ponto de vista de especialistas, tem um ponto de vista de pessoas que sabem do que estão falando, não é qualquer Zé Ruela. Voltar também para a questão de notícias, que eu gosto de começar o dia sabendo o que está acontecendo, sabendo o que está acontecendo no mundo, a guerra da Ucrânia também. Tem um podcast do Estadão Notícias. Ele, tipo assim, aborda também um pouco de tudo um pouco, mas ele foca em assuntos. Tem vários episódios, ele foca em determinados assuntos e você leva. Se você quer ouvir sobre aquele assunto, você escuta até o final. Se não, você escuta até a parte que você quer ouvir sobre determinado... o dólar tá tanto. Ele vai fazer um breve comentário, o pessoal de economia faz um breve comentário e depois sai fora. Beleza? É isso. Também, assim, se você quiser dar risada, que também está no YouTube e está nas plataformas de áudio, é um que tem o Bola e o Carioca, que é o Ticaracati Cast. Esse é assim, se você quiser rir, escuta esse podcast, porque, de verdade, ele aborda assunto sério também, né? Cada semana é um convidado diferente, só que os caras é comediante, então não tem como você não dar risada com ele, velho. É muito engraçado porque o Carioca fica fazendo várias imitações, tudo. O Bola, aquele jeitão dele, ou grão, todo mundo conhece, tudo. Então, eles colocam o convidado numa saia justa, eles colocam a pessoa coloca eles numa saia justa, conta as histórias da época do Pânico. Querendo ou não, o Pânico tá na rádio agora, mas na época que o Pânico tava na televisão, eles conta bastidor do que aconteceu. Teve um episódio com o Geraldo Luiz contando toda a trajetória da carreira dele, achei muito interessante. Então, eles vão levar o Chiquinho Scarpa. São vários, assim, pessoas que você não imagina, mano. O cara conta cada história, ao mesmo tempo você tá conhecendo a história do cara e tá dando risada. E no tempo que a gente tá vivendo hoje, eu acho que uma das melhores coisas é assim, é se distrair a mente um pouco, que esse tipo de podcast, eles têm uma duração maior, quase 1 hora, mas é 1 hora que você vai tirar pra dar risada e esquecer dos problemas da vida. E seguir. Esses são os que eu mais escuto, assim, né? O Podpah, o Assunto, os 5 Fatos, o Ticaracati Cast, o do Estadão. De vez em quando, Nerdcast, raramente, muito difícil, não sou fã dele. Eu já ouvi mais, hoje em dia eu tô mais ouvindo música. Podcast é só esses, assim, que eu sou, podemos dizer, fã. Os outros é só pra conhecer. Mas agora, eu vou passar a bola para ela, que é a pessoa que domina sobre todos os assuntos. E eu tenho certeza que ela tem uma lista igual a Audrey. Se não for maior que a da Audrey, porque, né, elas duas, gente, agora eu vou fazer um comentário pessoal. Aproveitar esse episódio aqui, né, 1 ano já de F5. Elas duas são as 2 pessoas mais intelectuais que eu conheço quando se fala de séries, livros
filmes, de tudo mesmo. Então, a Audrey e a Mika, elas começaram esse podcast. Quando elas começaram, elas falaram comigo, eu lembro muito bem. E eu falei, vai dar muito certo isso aí. Porque você e foi a Mika que falou pra mim. Eu falei, Mika, você e a Audrey são pessoas sensacionais, né? Eu não tô mentindo. E, tá aí. Um ano, cara. Um ano de vários episódios sobre vários assuntos. E elas sempre tragam um assunto com muita propriedade, notoriedade. Não fica aqui de oba-oba e tal. Falam com propriedade mesmo. Elas sabem do que estão falando. Entendeu? Não é uma coisa que, tipo assim, é igual me colocar num episódio, vai, Léo, vou falar sobre K-pop. Eu vou ficar boiando, porque eu não sei nada dessas coisas. Mas a Audrey, eu sei que ela é especialista nesse assunto. Vamos ver outra coisa aqui que eu ia ficar boiando, que elas já falaram. Livro de romance, eu ia ficar boiando aqui. Mas não, elas sabem muito bem aonde elas colocam. Então, quando elas vão falar, elas falam com propriedade. Não é qualquer assunto, né? Idas ao vento, só mais um. Não, cada episódio tem sua particularidade. Cada episódio, ele é um xodó. Cada episódio é tratado de um jeito, cada episódio é o seu episódio. Então isso é uma coisa sensacional. E desde que a gente começou a conversar, que apareceu a ideia, vamos entrar, Léo, tal, sei o que, eu falei, não, será um prazer inenarrável. E estamos aqui. E é o segundo episódio, eu participei do episódio da Marvel, que foi, sensacional, cara. Aquele episódio, eu falo direto, ele foi uma coisa muito boa. E eu quero muito, né? Vamos tocar aí mais pra frente, que vem os próximos. Novidades estão por vir aí nas redes sociais. Vocês vão ver como que vai ser muito bom. E é isso. Mika, fala que eu te escuto. Enquanto você tava falando, eu tava aqui separando. Eu falei, meu Deus, quais podcasts eu vou escolher pra falar? Porque, assim, eu não sei... Eu acho que a Audrey ainda consegue ganhar um pouco, mas a minha lista também é bem extensa. Inclusive, ela falou de um que eu também escuto, que é o Cruel Demais. É porque eu tenho, assim como eu tenho música pra cada momento do meu dia, eu tenho um podcast também. E aí eu preciso seguir essa rotina de podcasts. Então eu levanto de manhã pra ir trabalhar, eu preciso colocar as notícias pra me atualizar o que aconteceu durante a madrugada, o que aconteceu durante a semana. E o podcast que eu mais escuto de manhã é o Café da Manhã, da Folha. Pra mim é um podcast muito bom pra se atualizar dos temas que aconteceram durante a semana, um podcast diário, inclusive. Então, pra pessoa que, de repente, não tem tempo pra parar pra assistir televisão, é muito, muito bom. Depois vem o Cruel Demais, que é dos poemas lá do Igor. Até então, eu tenho todos os livros dele, eu sou apaixonada nos poemas dele. E assim, já tem esse momento que, sabe, quando você chega bem cansado, que você tá quase indo dormir, aí eu dou uma pausa rápida pra poder ouvir. Eu gosto muito do Cruel Demais. E tem o Para Todas as Pessoas Intensas também, que é nessa mesma pegada, então meio que revezo entre os dois. Tem também o Podpah, que é muito famoso hoje, é um podcast de tudo sobre tudo. Vai todo mundo lá e os caras fazem uma resenha muito boa. Então, às vezes, tipo, no final da tarde, essas coisas eu costumo ouvir. E tem o Nerdcast, que é um sobre nerds que eu escuto também, esse meu lado meio nerd, então eu gosto de manter aí ouvindo o pessoal que também fala aí de assuntos parecidos com os nossos. Eu vou ficar só com esses, porque eu tenho outros aqui. Cara, é muito podcast pra falar, mas esses aí são os principais, são os que eu mais escuto hoje. Cada um com a duração diferente, com um tema diferente. E é que nem o Léo falou, é pra gente, sabe, ter esses momentos. Tem hora que a gente precisa saber do que tá acontecendo no mundo, tem hora que a gente precisa entender o que tá precisando dar uma pausa, que é justamente isso que a gente sempre fala na F5 nesse um ano. Então, esses aí são as minhas indicações. E esse foi o episódio de um ano da F5. Eu espero que esse lugar continue sendo um espaço para falarmos daquilo que gostamos e que possamos seguir trocando histórias e indicações. Vocês são sempre bem-vindos para deixar opiniões, comentários nas nossas redes sociais. Claro, lembrando sempre daquele respeito sobre a opinião dos outros, entendendo que apesar de pensar diferente, a gente sempre pode chegar em um acordo para que tudo dê certo no final. Obrigada por esse um ano de F5. Obrigada por todo o apoio e todo o carinho. Nós agradecemos especialmente a você, querido ouvinte, que nos acompanha desde o primeiro episódio. E a você também que começou a acompanhar a gente aí, pegou a gente no
no meio do caminho, já andando. Muito obrigada a você que dá um tempinho do seu tempo, né? Dá um espaço aí do seu tempo para que nós possamos falar sobre aquilo que a gente gosta, você que tira um tempo para escutar sobre as coisas que a gente gosta, sobre as coisas que a gente tem para falar, e vocês que têm acreditado e confiado em todas as coisas aqui que nós falamos, e a gente espera que todo esse assunto, todas as coisas que nós já falamos aqui, tudo que ainda está por vir, que possa agregar muito na sua vida, que você possa abrir a sua mente, conhecer coisas novas. Nós já falamos sobre diversas coisas, desde música clássica, séries, K-pop e uma série de outras coisas. Então, que você possa enxergar a diversidade que existe no entretenimento e que você possa apreciar e conhecer muito mais, e que a gente tenha sido a ponte que te ligou a esse novo mundo do entretenimento. Então, muito obrigada. E que nesse novo ano da F5 seja de muitas resenhas boas, conversas, indicações, bom, tudo. Vocês podem nos acompanhar nas redes sociais, procurando por aperta.f5. Como o Léo disse há uns minutinhos atrás, a gente tem novidades. Então você que acompanha o TikTok, agora nós estamos no TikTok também, queridos. Então é só colocar lá aperta.f5 que a gente vai deixar de falar um pouco para mostrar um pouquinho mais em vídeo. O Instagram, Facebook, Twitter, vocês podem procurar por aperta.f5 também. Para ficar por dentro das novidades não só do podcast, mas das notícias do entretenimento, a gente tá sempre tentando atualizar vocês daquilo que a gente procura, daquilo que a gente gosta e daquilo que a gente costuma ver. No episódio de hoje, nós usamos como fonte o site Trends e Comunique-se. Como trilha sonora, usamos a música Sunflower do Post Malone. Eu sou a Micaele. Eu sou a Audrey. E eu sou o Léo. Bom, é aquela velha história, né? Para se manter atualizado, aperta F5. Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio.